Vem comigo avante, concurseiro. Você que tá aí louco para se preparar para concurso de tribunal e que quer uma dica daquilo que mais vem aparecendo nas provas, daquilo que tem surgido tanto pela CESP como pela Fundação Carlos Chagas ou por qualquer banca organizadora que tem no Brasil organizado concurso de tribunal. Eu tô aqui no Agora Eu Passo, nos estúdios de Fortaleza, para te ajudar. Para a gente falar hoje de direito administrativo. Primeiro, você sabe o quanto é sensacional para mim, espetacular para mim falar de tribunal, porque eu me sinto à vontade, me sinto em casa, por conhecer desde 2008 da estrutura do TRT da 7ª Região, como concursado do TRT da 7ª Região na vara de Limoeiro do Norte, Aracati. E hoje poder aqui falar com vocês sobre o quanto é interessante se preparar para um concurso de tribunal, para mim é uma satisfação inenarrável, incomensurável. Por quê? Porque o tribunal foi o primeiro grande ápice de mudança de vida que eu conquistei, que foi quando eu obtive minha primeira grande nomeação, aprovação em concurso público federal. E foi no TRT, Tribunal Regional do Trabalho, da 7ª Região. Por isso que eu não canso de dizer para vocês, estudem para tribunais. Não parem de estudar para tribunal, porque o tribunal ele tem concurso todos os anos. Então, todos os anos, você tem diversos concursos de tribunais abertos no Brasil, não só tribunais federais, como também concursos para tribunais nos estados, como o Tribunal de Justiça. E nós estamos aqui no Agora Eu Passo, eu como coordenador das carreiras de tribunais e administrativas dos presenciais do AEP, para te dizer, estuda para tribunal. E ó, direito administrativo, que é a disciplina que eu amo de paixão, é, nesse caso, uma das principais disciplinas para concurso de tribunais. Quero eu aqui dizer para você aquilo que eu destaco como importante para esse concurso. Hoje eu separei um tema muito legal para discutir contigo. Vamos fazer um resumex acerca do top 1 de direito administrativo para tribunal, que é organização administrativa. A organização administrativa hoje, se eu pegar concursos da Fundação Carlos Chagas e se eu pegar concursos organizados pela CESP para tribunais, atos administrativos e organização administrativa têm surgido como uma das principais fontes, um dos principais assuntos aí dos concursos de direito administrativo para tribunais, da disciplina de direito administrativo para tribunais. Portanto, venha comigo aqui para que nós façamos uma análise. Ó, organização administrativa envolve o instituto da centralização e na centralização a gente vai ter o quê? Os entes políticos da administração direta. Esses entes políticos pertencem, então, à administração direta. Administração direta. Professor, mas me diga uma coisa, essa administração direta, quem é que a compõe? Quem a compõe? Todo mundo sabe, né? União, Estado, Distrito Federal e os municípios. Esses são os entes políticos da administração direta. Eles podem desconcentrar poder, ó, desconcentração de poder. Quando eu falo em desconcentração, eu lembro desse Ozinho aqui, ó, desconcentração. Lembro do O de órgãos públicos. O de órgãos públicos. Em regra, senhores, esses órgãos públicos não possuem personalidade jurídica e direito público, ou seja, eles não respondem pelos seus próprios atos. Quem vai ter que responder vai ser o ente responsável pela sua criação, com exceção, certo? Ou seja, em regra, os órgãos públicos, em regra, não respondem pelos seus próprios atos. Então, em regra, não possuem personalidade jurídica de direito público. Não possuem personalidade jurídica de direito público e nem de direito privado, ou seja, não respondem pelos próprios atos. Com exceção daqueles que podem responder pelos próprios atos, coloquemos aqui os órgãos independentes e os órgãos autônomos. Essa galerinha aqui é a galerinha do bem. Essa daqui, como o Ministério Público da Vida e o Tribunal de Contas da União e o próprio TRT, vamos imaginar aqui, TRT, um TRE, um MPU, o TCU, essa galera aqui responde pelos seus próprios atos. Por quê? Porque tem previsibilidade na Constituição Federal. Professor, o que é a teoria do órgão ou teoria da imputação volitiva? A teoria, várias teorias foram feitas para explicar a origem do órgão público.
teoria do mandato, teoria da representação. Eu destaco para vocês, eu destaco para você, caro aepeano, guerreiro, destaco essa que cai na prova de concurso, que foi adotada no Brasil. É a teoria do órgão ou da imputação volitiva. Ou da imputação volitiva, tá certo? O que é isso aqui? Essa teoria diz que qualquer merda que o agente público fizer vai cair nos coros do órgão responsável pela instituição do poder nas mãos dele, ou do ente político responsável pela sua criação, certo? Então, se o agente público fez algum ato que de repente causou um dano ao particular, quem vai responder em juízo não vai ser o agente público, vai ser o ente político responsável pela criação desse órgão público. Teoria do órgão ou da imputação volitiva. Eu destaco que há uma hierarquia entre os órgãos públicos para com os entes políticos da administração direta. Lembrando que esses entes políticos, eles possuem capacidade administrativa, capacidade orçamentária, capacidade financeira, capacidade patrimonial para responder pelos seus próprios atos. Sendo que os órgãos públicos não possuem essa autonomia, tá? Só lembrando, a capacidade de auto-organização existe aqui. A autonomia política existe aqui. Não existirá tais autonomias, quando eu falo do Instituto da Descentralização. E na descentralização, eu lembro de quê? Eu lembro das entidades administrativas. Entidades administrativas. Quem são elas? As fundações, as autarquias, as sociedades de economia mista e as empresas públicas. Fundações, autarquias, sociedades de economia mista e empresas públicas. Essas são as entidades. Elas têm autonomia? Tem, financeira, patrimonial, administrativa, mas não tem autonomia política, capacidade para a auto-organização. Então leva isso para a sua prova. Cuidado! Professor, essas autarquias, eu destaco aqui sobre as entidades o que mais vem caindo em prova de concurso. Artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal. O quê? Para criar autarquia, só por lei específica. Para autorizar a instituição de fundação de sociedade de economia mista em empresa pública, autorização por lei específica e não criação por lei específica. Professor, quem é que define as áreas de atuação de uma fundação pública de direito público? Uma lei complementar. Professor, se eu quiser criar subsidiárias dessas entidades, autorização legislativa, o que está no artigo 37, inciso 20 da Constituição Federal. Então, direito administrativo para tribunal, esse assunto é queridinho das bancas. Organização administrativa. Beleza? Uma palhinha agora para você sobre atos administrativos. Bem aqui, ó, vamos lá. Atos administrativos. Que é que eu percebo que realmente tem aparecido em prova de concurso, de tribunal, sobre atos administrativos. Meu filho, quando eu falo de atos administrativos, que entra aqui como top 2 dos tribunais, você tem que saber o conceito do ato administrativo, que é uma manifestação unilateral de vontade da administração pública, capaz de criar um direito para você, capaz de modificar um direito para você, capaz de extinguir um direito que você possua. Eu posso falar também dos atributos do ato administrativo, e aí todo mundo sabe que é o PAT, presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. Você que vai fazer concurso de tribunal, onde a CESP é a sua banca organizadora, você tem que ter cuidado. A CESP hoje, todo mundo sabe que a doutrina majoritária do direito administrativo pega o instituto, o atributo da autoexecutoriedade e subdivide em executoriedade e exigibilidade. A executoriedade é quando a administração se utiliza de meios diretos de coação. Por exemplo, o uso da força, de simulação de uma passeata que esteja fazendo apologia ao racismo. Eu falo em executoriedade. Exigibilidade é quando a administração se utiliza de meios indiretos de coação. Por exemplo, a multa é um dos exemplos mais tradicionais quando o tema é exigibilidade. Agora, cuidado, porque a CESP ela tem tratado o Instituto da Autoexecutoriedade separado, dissociado do Instituto da Exigibilidade. É como se ao invés do PAT, nós tivéssemos a regra do PAET. PAET, presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, exigibilidade, tipicidade e imperatividade. Isso é uma dica para acesso. Por exemplo, TRT7 está aberto aí, provas chegando, e você tem que ficar preocupado com o modelo CESPiano de cobrar prova, de cobrar questão. Porque de repente a CESP vai ser diferente daquilo que a FCC introduz como
como ato costumeiro. Então vamos ficar espertos para não vacilar na CESP-SEBRASP. Professor, quais são os requisitos? Vem para cá, quais são os requisitos do ato administrativo? Aí você sabe de cor, né, filho? Requisitos: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Hoje, os tribunais têm cobrado muito vícios nessas competências, vícios. Eu quero falar aqui de um vício bem peculiar, o abuso de poder. Ele cai muito em prova de concurso. O abuso de poder, ele pode vir nas modalidades excesso de poder, eu posso ter aqui também o desvio de poder ou desvio de finalidade. Eu posso ter a omissão de poder. Eu posso ter a usurpação de função. E a função de fato. Pronto. Hoje a doutrina moderna e as provas de concurso têm admitido essas como as modalidades para o abuso de poder. Abuso de poder, gênero, espécies, excesso de poder, desvio de poder, omissão de poder, usurpação de função, função de fato. Ô professor, me diga uma coisa, que vícios são esses? O excesso de poder é um vício na competência do ato administrativo. É quando a gente exorbita do poder que a administração pública, que a lei lhe deu. Ele vai além daquilo que a administração determinou, que a lei determinou. Já o desvio de poder é um vício na finalidade do ato administrativo. É quando, de repente, o agente público age com um fim diverso daquele fim que estava previsto antecipatoriamente na legislação. A omissão de poder, a usurpação de função e a função de fato também são vícios na competência do ato administrativo. Beleza? Assunto importante também para a sua prova. Muito importante, importante demais. Responsabilidade civil do Estado. Responsabilidade civil do Estado. Nós falamos do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal de 88. E quando a gente fala em responsabilidade civil do Estado, nós lembramos de uma responsabilidade objetiva, que de acordo com o texto constitucional vai estar intrínseco aqui nessa sistemática. As pessoas jurídicas de direito público, as pessoas jurídicas de direito privado, desde que prestadoras de serviço público, desde que prestadoras de serviços públicos. Mas, professor, me diga uma coisa. No momento em que eu tenho uma pessoa jurídica de direito privado que presta atividade econômica, eu digo que ela tem responsabilidade o quê? Responsabilidade civil subjetiva. Portanto, não confunda a responsabilidade civil objetiva com a responsabilidade civil subjetiva. Professor, e o que seria essa responsabilidade civil objetiva? É aquela que o ente político tem para representar em juízo o seu servidor. Então vamos imaginar que um agente da Polícia Federal do Brasil, ele tenha cometido um abalroamento, veio na viatura, abalrou no poste, o poste caiu sobre o carro do particular, causando um dano de R$10.000 naquele veículo. Nesse caso, quem vai ser demandado em juízo é a União vai lá. Caso haja, obviamente, a indenização ao particular, posteriormente, após a sentença judicial transitada em julgado, é possível que a administração ingresse com uma ação de regresso. Uma ação de regresso essa contra o servidor que realizou aquele ato administrativo que foi cometido com um dano. Então não esqueça disso aqui, não esqueça dessas características. As concessionárias e as permissionárias de serviço público, concessionárias e as permissionárias de serviço público também terão a chamada responsabilidade civil objetiva, belezinha? Meu caro, ó, isso é tribunal. Obviamente, eu dei uma palhinha dos assuntos que mais têm aparecido em direito administrativo. Não para de ficar empolgado, porque empolgação é tudo na vida do concurseiro. Seja sexta, sábado, domingo, feriado, dia santo, meu filho, a gente tá numa guerra. E nessa guerra, meu filho, só quem é interessado em vencer somos nós mesmos. Não é seu pai, não é seu amigo, não é sua namorada, não é seu namorado. Eles todos passam. Você fica, meu filho. Então não para de lutar. Tribunal é o seu foco. Vem aí um monte de coisa boa. Funções de confiança, eu sempre destaco, né, isso aí, dentro dos TRTs, por exemplo. Dentro dos TRTs, eu tô falando especificamente TRT, conhecer a estrutura do TRT.
já que fui aprovado no concurso 2009 do TRT da 7ª Região. Dentro dos tribunais trabalhistas, você vai ter a oportunidade de crescer de forma avassaladora, certo? Até porque existem diversas funções de confiança, né? Chefia, direção, assessoramento, que te garantem uma estabilidade e um campo de trabalho com muita ascensão dentro dos tribunais. Então não pare de acreditar que você tem nas suas mãos a caneta que vai escrever o seu destino. Rapaz, eu vislumbro para você dias muito melhores. Agora, se você não vislumbrar isso para você, fica muito difícil. Então, por que tribunais? Resposta: porque apresentam hoje a melhor estrutura remuneratória, a maior estrutura de capacidade para seguir carreira e porque você consegue ser um servidor público federal feliz e ter a administração pública com muito amor para a sua vida e ter uma alegria, né, de expressar o quanto você é feliz trabalhando na administração pública. É isso que eu quero para você: estabilidade, prestígio e muito futuro. Um forte abraço do professor Lucas Neto, aqui do Agora Eu Passo. Valeu, tchau, tchau.